Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Rebelde Marcial na esteira, nos 60 minutos de hoje. Faltam uns 16 minutos para eu terminar aqui, tô cansada, hoje eu andei bastante na rua, mas não é só isso. Eu acho que o fato de eu não estar fazendo a esteira todos os dias, 60 minutos como eu fazia antes, isso comprometeu o meu condicionamento. Eu tô me cansando mais. E outra, tô engordando, tá? Eu percebo. Mas não vou pensar nisso, não. Vou deixar. A vida é muito breve. Você tem que tomar seu sorvetinho, comer seu chocolatinho, sua pizza, tá? Faça isso. A vida é muito breve. Não dá pra gente ficar pensando em físico. Paciência. Você não é modelo? Ainda bem. Cada um tem que ser do jeito que é. Bom, é isso. Eu vou pro Aikido, gente. Tô feliz, como eu disse. Tô super feliz no dojo em que eu estou, com as pessoas. Também tô já com a ideia, os planos de fazer o Wenshu mesmo, começar. Eu já fiz uma aula, adorei. Gostei do pessoal. Eu tô só criando coragem, porque eu sou preguiçosa, tá? Eu sou muito preguiçosa. Mas eu acho que o Wenshu seria legal. Vai ser legal pra mim. Fortalecer meu corpo, aprender uma outra arte. Eu acho que quanto mais atividades eu fizer de arte marcial, vai ser melhor pra mim nesse momento, né, de luto. O Aikido tá me ajudando demais, não sei nem o que dizer. É o Aikido que tá me ajudando, e a terapia, mas o Aikido tá sendo... E outra, num grupo bom, com pessoas maravilhosas, senseis amigos, democráticos, que ouvem você, se sensibilizam com o que você fala. É muito diferente, né? Então, tá sendo presente mesmo, esse dojo, esse grupo, esses senseis e essas pessoas, sem dúvida. Vou seguir com eles. Mas aqui eu conto pra vocês um pouco do passado, que me distrai a mente. Claro, não é mais um problema isso, as coisas que aconteceram no meu passado nos dojos de artes marciais, as sacanagens que fizeram comigo, trairagens. Eu respondi na época, me defendi, denunciei, fiz um pampeiro, mas isso não é mais um problema pra mim, porque eu esgotei. Claro que eu não gosto deles, falo mal deles. É escorpiano, tá? Escorpiano não esquece de uma trairagem, né? Escorpiano não esquece. Eu não esqueço, claro, óbvio. Eu sou treta, tá? Então, mas assim, hoje em dia meu inimigo é o hospital, vocês sabem, né? Eu já briguei bastante com o sensei de Aikido. O Aikido continua do mesmo jeito, tá? O machismo, eles não ouvem mulheres, aquela sacanagem toda, tá? A arte marcial é uma sacanagem, tá? Com as mulheres. Mas eu tenho esse canal aqui pra atacar eles, tá? É isso. Então, mas encontrei um dojo muito bom, sem dúvida nenhuma, tô no paraíso. Agora eu tô, tá? Tô muito bem. Mas no passado, gente, acontecem umas coisas... Eu hoje dou risada, isso me distrai a mente, as coisas que aconteceram comigo. Por ironia da vida, aquelas coisas ruins que aconteceram comigo nos dojos, hoje é uma distração pra mim, né? Ainda mais nesse momento que eu tô vivendo, né? De luto. Quando eu lembro daquelas coisas, eu dou risada. Claro, foram sacanagens, foram homens machistas, misóginos, sacanas, usaram de abuso de poder, mas eu respondi, me defendi. Falei umas verdades para todos eles. Eu causei. Todos os dojos em que eu estive, eu causei, eu fiz uma revolução, tá? Então, eu sempre fui treta. Eu sempre fui treta. Então, eles aprenderam. Não sei se aprenderam, continuo fazendo besteiras. Eles são sociopatas, né? Os senseis que eu tive, os ex-senseis de artes marciais que eu tive, são sociopatas. Mas tenho certeza que eles levaram a deles. Nunca o suficiente, mas eles levaram. Agora eu tenho outras guerras para travar, tá? Então eu lembro que... Até hoje eu lembro disso, assim, né? Do meu encontro com o primeiro sensei de Aikido que eu tive, sensei Kiksa bem grosso. Aquele que deu em cima de mim no dojo de Aikido, o primeiro dojo de Aikido que eu estive, que era da Makoto. Aquela linha de Aikido mais agressiva. Mas o Aikido deles não era tão agressivo assim, tá? Não era tão agressivo assim, não. Foi lá que eu comecei o Aikido, com esse sensei aí, que deu em cima de mim numa aula, e eu travei uma guerra com ele de 5 anos. Falo mal dele até hoje, falei umas verdades pra ele, denunciei ele pro dono da escola dele, que apoiou ele, as coisas erradas que ele faz. É uma escola extremamente machista, tá? A escola do Aikido da Makoto. Bem machista mesmo. Ele nunca fez nada, tá? Eu denunciei o professor
por ter dado em cima de mim na aula e tal. E o clube japonês também, então eles alimentam coisas erradas e homens errados. É por isso que a gente tem uma sociedade machista assim. Porque você tem pessoas que alimentam isso e o grupo também dele sempre apoiou isso. Eu me lembro, mas até hoje eu me lembro desse encontro que eu tive com esse professor de Aikido, que sempre foi meu inimigo. Eu sempre considerei ele meu inimigo porque ele me sacaneou, deu em cima de mim, me desrespeitou, me tirou do dojo. E eu travei uma guerra com ele de 5 anos, tá? Projetei nele e tal. Até hoje eu me lembro desse encontro. Esse encontro que eu tive com ele na rua, em 2021, 2020, 2021, eu tive encontro com ele na rua. Tava andando, indo comprar um telefone de manhã. E aí eu tava descendo a rua assim. Foi surreal o encontro com esse cara. Surreal. Eu tava descendo a rua. Há muitos anos eu não via ele, tá? Há muitos anos. A última vez que eu tinha visto ele foi no seminário de Aikido, em que eu tive que deu um quiprocó lá. Eu não podia nem ver a cara dele, né? Porque ele eu sempre considerei o Sensei Rick Sabem Grosso meu inimigo, tá? Sempre considerei. Por tudo que ele fez. Ele não fez nada grave, mas eu considerei grave. Tá? E sempre achei ele um homem estranho, muito estranho. Tá? Deu em cima de mim lá, estava casado, com filho, tem filho com um monte de mulher, ele é completamente fora. É um homem fraco e muito inseguro. Só tem tamanho. É um homem grande, mas ele é um homem extremamente fraco. Ele é um homem fragmentado, sem ser rico, sabe, grosso, tá? E tem traços sociopáticos, tá? Então, eu me lembro que quando eu encontrei, até hoje, esse encontro com ele foi uma coisa muito marcante pra mim. Muito estranho, foi muito louco. Foi bizarro, né? Era a época da pandemia, eu tava de máscara. Num dia muito frio, eu tava indo comprar um telefone, tá? Pra minha família. E eu saí irritada de casa, ficou treta, né? Treta, a pessoa treta é treta, né? Eu tinha saído brigada de casa, como sempre, e tava indo. Na verdade, eu não tinha visto ele, tá? Eu vi um homem dentro de um carro preto, bonitinho, diferente. E esse homem bem parecido com o Sensei Rick, bem grosso. Só que eu não percebi que era ele. Eu não bati o olho assim, vi e desencanei. Eu tava preocupada com aquele monte de gente, porque era época de pandemia, né? Então eu tava com medo de pegar Covid, tá? É isso. Então eu não prestei atenção nele. Mas ele ficou na minha mente. Eu bati o olho, assim, eu olhei em todo mundo e vi aquele homem dentro do carro, preto, preenchendo um papel. Ele bateu o olho em mim, né? Na verdade, eu bati o olho nele porque ele bateu o olho em mim, já lá de baixo. E o sorrisão dele, assim, né? Assim, ele não tirou o olho de mim, né? Mas eu não me lembrava da cara do Sensei Rick Sabem Grosso, eu não me lembro dele. Eu não me lembro dele, tá? Na verdade, se eu vê-lo, como eu tive muitos anos com ódio dele, mortal, eu não guardei a imagem dele, do Sensei Rick Sabem Grosso. Eu ver ele, claro, eu vou sentir uma coisa estranha. Raiva, alguma coisa, né? Mas estranho, naquele momento eu não achei que fosse ele. Não veio nada. Mas eu guardei ele. Aí eu vim descendo e esse cara dentro do carro me olhando. Acho que me olhando. Eu não tava vendo ele, tá? Eu tava pensando nas minhas coisas e tal, mas ele tava me olhando. Não tirou o olho de mim. Dentro do carro e enrolando. Porque ele queria que coincidisse, né? A hora que eu chegasse no carro dele, ele atravessasse a rua e me visse do outro lado da rua. Olha como vocês sabem que eu sou tem tamanho. Ele é medroso. Sempre foi medroso. Ele nunca me enfrentou, né, pessoalmente. Sempre fazendo coisas, pegando na mão em momentos que você não consegue se defender, tá? Ele entra na tua frente, assim, de repente. Ele tem medo. Ele tem medo, né, de enfrentar você mesmo, né, assim. Ele ataca por trás, se você se Rick Sabem Grosso. Ele não ataca pela frente de você, tá? Ele é extremamente medroso. Comigo ele é super medroso, sempre foi, nunca veio conversar comigo nem nada. E ele nunca teve coragem, né? Ele queria que eu conversasse com ele no dojo dele, não no lugar neutro. O dojo dele não é neutro. O dojo dele é campo minado. Eu conversar com ele no dojo dele, não. O dojo dele é campo minado. Lugar neutro é lugar neutro, é fora do dojo, né?
Então eu nunca quis conversar com ele no lugar, óbvio, não sou trouxa. Vou conversar com ele no clube, no dojo dele, de jeito nenhum. É fronte dele. Ele tem que ser homem de conversar comigo num lugar neutro. Ele tem medo, até isso ele sempre teve medo, né? Ele nunca teve coragem de conversar comigo num lugar neutro. Um homem extremamente medroso, ele é medroso. Ele olhava para mim com medo. Um homem grande. Ele é grande, né? Ele tem medo. Ele tem medo das pessoas, das mulheres. Tem medo, né? É engraçado, mas é verdade. Hoje eu lembro disso com muita clareza, né? Na época eu não tinha tanta consciência disso, mas hoje, claro que ele era medroso. Eu sempre teve medo de me enfrentar. É bobagem, né? Bobagem, jamais atacaria uma pessoa como ele fez, né? Eu sou diferente dele, não sou sociopata. Ele é sociopata, eu não sou sociopata, então eu não faço com ele o que ele fez comigo. Só isso, tem uma grande diferença. Até meus inimigos eu respeito. Eu respeito meus inimigos, eu jogo limpo com meus inimigos, tá? Então ele pegou... Quando eu cheguei próxima, assim, do carro dele, que eu olhei, ele estava já se preparando para atravessar a rua. Ele calculou, impressionante, ele calculou a hora que eu ia vê-lo e ele ia fazer um contato visual comigo. Porque até então eu não tinha visto que era ele. Eu não tinha. Foi uma coisa muito louca. Nossa, impressionante você ter ódio de uma pessoa há tantos anos e não conseguir reconhecê-la na rua. É impressionante isso. Eu fiquei muito cismada, né, com isso. Até hoje eu fico pensando nesse encontro, realmente, porque foi uma coisa muito louca. E ele pegou... Quando eu ouvi aquele homem atravessando a rua, falei, nossa, esse cara parece ser Henrique Salvin-Grosso, o biotipo. Aquelas costas grandes, né, largas, aquele homem meio gordinho, assim. Falei, nossa, esse homem parece ser Henrique Salvin-Grosso. Bati o olho, foi assim, bati o olho, alguma coisa falou, né? E eu fiquei curiosa para ver se era. Eu fiquei olhando para ver se ele virava. Ele calculou que eu ia fazer isso. E ele sabia que eu ia fazer isso. Impressionante, né? Como ele me conhece. Como meu inimigo me conhece. Esse é o perigo, né? Se Henrique Salvin-Grosso me conhece bem. Meu inimigo me conhece bem, tá? Em algumas coisas, sim. Porque foi impressionante. Foi do jeito que ele calculou. Eu fiquei olhando para ver quem era ele. Eu queria que ele virasse de qualquer jeito. Quando ele virou... Eu olhei assim, eu fiquei olhando, falei, mas quem é esse cara? Eu não reconhecia, foi a coisa mais louca. Imagina, ele me deu aula 4 meses, eu tive ódio dele 5 anos, guerreando com ele, tentando me vingar dele. Como é que pode eu não reconhecê-lo? Foi uma coisa louca. Falei, quando você tem muito ódio de uma pessoa, você não guarda a pessoa. Ela apaga, você apaga ela da tua mente. Eu apaguei ele, né? Eu olhava para aquele homem, era como se eu nunca tivesse visto ele na minha vida. Foi a coisa mais louca que eu vi, uma coisa mais louca que aconteceu comigo. Eu olhava para ele, era como se eu nunca tivesse visto aquele homem na minha vida. Eu falava, quem é esse homem? Assim, ó, quem é esse homem? E ele me olhando de um jeito, ele me olhava como se ele me conhecesse. Com raiva e um pouco de tristeza, tá? Eu vi isso nele. Tristeza e raiva. No olhar dele, tá? E foi uma coisa impressionante. Eu tive certeza que ele me conhecia. Porque ele me olhava de alguém que me conhece. Muito. Falei, não é possível, de onde esse homem me conhece? O jeito que ele me olhava, eu percebi. Ele me conhece, esse cara me conhece. Eu fiquei muito cismada. E aí eu comecei a ficar com raiva. Porque eu acho que aí eu reconheci, né, ele. Eu reconheci, porque eu fiquei com raiva. Esse cara não tirava o olho de mim. Que raiva. Isso foi me deixando raiva, mas treta. Que a pessoa, quando é treta, né? Eu comecei a ficar com raiva dele, de ficar olhando pra minha cara daquele jeito. Tava insuportável. Tava insuportável. Só que é o seguinte, quando você treta, e você encontra outra pessoa treta, você não consegue saltar. Tá? Então eu entrei numa sintonia treta com ele.
Eu entrei numa sintonia treta com ele, foi a coisa mais louca do mundo. Eu tava fazendo aikido com ele na rua, eu não conseguia me desconectar. Porque eu entrei numa sintonia treta com ele. Ele é treta também, né? Então, existe uma atração na tretice, né? Então eu comecei a ficar com raiva mesmo, não conseguia. Eu falei, quer saber, ele vai ficar me olhando, eu vou olhar pra ele também, vamos ver quem que vai resistir mais tempo nisso. Só que ele tava me prendendo com isso. Eu não percebi, ele tava me prendendo. Porque ele sabe que eu sou treta. Esses Henrique São Bem Grosso me conhece. Ele me prendeu na tretice. Ele sabe que eu sou treta. Impressionante, ele me prendeu. E ele faz isso muito bem. Por isso que eu tô falando que é um homem perigoso. Ele é perigoso. E eu não conseguia, e eu com raiva. E ele me olhando. E ele começou a me espelhar na rua. Muito engraçado. Ele já fazia isso. Ele fazia isso, me espelhando. Eu entrei numa sintonia com ele impressionante. Uma coisa muito estranha, muito louca, que não acontece, tá? Eu entrei numa sintonia com ele. Grande, na tretice, na raiva, na tretice, óbvio, claro. Durante 5 anos eu odiei esse cara, então óbvio que eu fiquei sintonizada com ele. Criei personagens, falava bastante dele, queria que ele ficasse assistindo meu canal, né? Então óbvio, eu criei uma sintonia muito grande com ele. Por raiva, tá? Mas ao mesmo tempo, existe uma questão raiva e energia e afeto, tá? É mais ou menos assim, porque a raiva tá ligada ao afeto também, né? E ele me prendeu, impressionante, fiquei com uma raiva. Aí eu fiquei com raiva dele estar me prendendo. Mas é óbvio, era só eu me desconectar. É muito fácil, o controle tá comigo, não é que tá com ele, né? Se eu estou ali presa na sintonia, a culpa é minha, eu que deixei. É muito claro pra mim hoje isso. E isso é ruim, né? Naquela época eu não tinha tanta evolução quanto eu tenho hoje, né? Mas ele me deixa curiosa, né? Esse Henrique São Bem Grosso sempre me pegou pela curiosidade. Eu queria ver o que ele estava fazendo. Ele é um homem exótico para mim. O Ceci Henrique São Bem Grosso, ele é um homem exótico para mim, mas é um homem exótico, mas muito curioso, muito curioso. Ele tem alguma coisa, não é possível, né? Porque ele conhece. Ele sabia a hora que eu ia chegar, como é que eu ia reagir, que eu ia ficar presa. Ele sabia. Impressionante, é um homem perigosíssimo, bem perigoso, né? É um inimigo perigoso, forte. É um inimigo forte, Ceci Henrique São Bem Grosso, forte. Forte, tanto é que me aprisionou durante 5 anos, né? Ele é muito forte. Acho que é por isso que eu acho que ele é perigoso. Ele é perigoso. E ele ficou impressionante, ele criou uma sintonia comigo, fazendo aikido comigo, ele estava andando no mesmo ritmo que eu. Eu de um lado, da calçada dele do outro. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Que ele fez. É um homem perigoso. Ele tem ferramentas de manipulação, né? De manipular pessoas. Que ele usa e dá certo, que ele usa com todo mundo. É um homem perigoso. É um inimigo de peso. E ele não satisfeito, ele ficou, ele andou e eu presa. A raiva, né? Raiva provavelmente do meu lado e do dele, né? Raiva, né? Que a gente tem um do outro, provavelmente. Mas foi ele quem me prejudicou. Tenho total consciência disso. Eu sou vítima, ele é o culpado. Ele é o bandido. Tranquilo. Só que ele se faz de vítima, né? Porque ele é sociopata. Ele se faz de vítima. Ele não admite o erro dele, por isso que ele não evolui. Ah. Aí ele virou na esquina, foi a coisa mais impressionante. Quando ele virou na esquina, eu falei, caramba. Aí quebrou a sintonia. Eu fiquei meio perdida até. Falei, nossa, pra onde esse homem foi? E ainda fiquei olhando pra onde ele tinha ido, ele sumiu. Coisa impressionante. Ele pegou, depois, porque foi pior depois, porque eu fui fazer minhas coisas, pra lá e pra cá, e fiquei com esse homem na cabeça. Né? Pra lá e pra cá. Quando eu vou, voltando, ele tava na rua que eu tava voltando, impressionante, me esperando. Eu não vi ele parar dentro do carro. Na hora que eu fui atravessar a rua, ele tava dentro daquele carro pequenininho, preto, diferente. E ele parado lá no semáforo, que eu ia atravessar a rua. Como é que ele sabia que eu ia atravessar, né, naquele semáforo? Eu fiquei impressionante. Então ele sabe, né, onde eu moro e tal. Impressionante. Como é que pode, né? Um inimigo perigoso
Vocês sabem, se acontecer alguma coisa, foi ele, tá? Ele sabia onde eu ia. Quando eu vi esse homem num semáforo comigo, eu falei, não é possível? Não é possível, esse homem tá me seguindo. Eu fiquei parada, né? Porque eu fiquei com medo dele acelerar o carro e me atropelar. Só isso, né? Eu fiquei receosa, ainda fui pra ver quem era. Era a cara dele. Devia ser um sósia. Se não fosse ele, era ele. Só podia ser ele, né? Que homem quer ficar fazendo isso? Ele ficou dentro do carro. Depois ele pegou, saiu na janela, pendurou na janela do carro dele, uma coisa que eu nunca vi, pôs uma mãozona pra cima, parecia assim parecia um King Kong. Impressionante como é que ele conseguiu fazer aquilo, ficar pendurando na janela. Eu fiquei pasma com aquilo, ele fazendo aquilo. Ele queria que eu visse. Eu, de qualquer tipo, claro que eu já tinha visto. Não tinha como eu não ver. Ah, eu vi que era ele. Eu achei bonito. Bonito, exótico. Ele sempre, né, faz isso e ele acaba marcando, né, deixando uma marca dele, porque ele é assim, ele é exótico. Ele faz umas coisas assim, meio malucas. Eu achei engraçado, achei rústico, mas achei diferente. A gente tem que admitir, ele tem jeito mesmo, né? É um inimigo forte, muito forte ele. Aí ele pendurou, eu fiquei olhando. Ele não tirou o olho de mim. Ele saiu, atravessei a rua, eu vi que ele estava me olhando. Fazendo sinais que queria falar comigo do outro lado, eu jamais faria isso, né? Se ele quer falar comigo, ele tem que me convidar decentemente, não em semáforos e ruas. Óbvio que eu não iria falar com ele na rua, de jeito nenhum, né? Ainda mais porque ele é emboscada, né? Ele é um homem emboscada, é roubada. Ele vai aprontar alguma coisa, sabe? Se você é rico, sabe, grosso, ele sempre vai aprontar alguma coisa, né? A não ser que, para eu conversar com ele, eu tenho que estar num lugar muito neutro e seguro, porque ele é emboscada. Se você é rico, sabe, grosso, é emboscada. Ele sacaneia, né, as mulheres e tal. Ele tentou isso comigo, não conseguiu, tá? Foi isso. Mas foi muito louco, né? É impressionante. Eu via ele do outro lado da rua, era como se ele fosse de outra vida. Ele não era dessa vida minha, né? Porque ele é passado. Ele é passado. Se você quer que sabe grosso. Então, a sensação que eu tinha era de efeito borboleta, né? Aquela sensação do déjà vu. Já vi essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa com quem eu tive um relacionamento, uma briga, um relacionamento do passado, de outra vida. Parecia outra vida, não parecia dessa vida. Teve um momento que eu não sentia nada. Depois eu já não senti mais nada quando eu comecei a olhar para ele. Era como se fosse uma folha em branco para mim, tá? Hoje, né? É uma folha em branco para mim, mas óbvio que eu tenho raiva. Mágoa não, raiva sim, do que ele fez. Eu tenho raiva sim, mas não é como antes, né? É uma coisa mais racional, mais tranquila. Acho que eu já aprontei bastante. Acho que eu já me vinguei bastante. Nunca é suficiente, né? Mas eu acho que eu já me vinguei bastante. Ele vai só entender o que ele fez quando for com ele, alguém fizer com ele o que ele fez comigo. Aí sim, aí ele vai entender o que eu senti. Né? Se bem que se ele for sociopata, dificilmente ele vai entender e sentir. O sociopata não sente. Bom, é isso, gente. Deu, tá? Até. Tchau, tchau.